Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Abner Silva e hoje vamos dar continuidade à nossa série, onde a gente está criando um sistema de chat, um sistema de mensageria, né, utilizando JavaScript. Então, Node.js no back-end e no front-end nós vamos utilizar aí React Native e também para a parte web nós vamos utilizar React.js. Então hoje a ideia é que a gente consiga criar o cadastro de usuários, consiga criar ali a autenticação, a renovação de sessão, né, com refresh token, e que a gente também consiga criar ali a estrutura do chat, então criar as tabelas de salas do chat e das conversas, né? Então, para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição ou no card do vídeo aí mesmo, o link da primeira aula. Na primeira aula a gente iniciou a aplicação, então a gente configurou o back-end, configurou o banco de dados, eu expliquei sobre algumas coisas iniciais. Então a gente vai agora, sem muita conversa, iniciar aí o nosso trabalho de hoje. Então, primeiramente, a gente vai criar aqui a nossa tabelinha de... A gente vai criar, aliás, o nosso cadastro de usuário, porque o Adonis, quando você cria inicialmente o projeto, ele já cria aqui uma migration de usuário, né? E uma migration de token, então duas tabelas. E ele também já cria as models, que é a model é o que a gente utiliza para fazer a comunicação com o banco de dados, as persistências no banco de dados. Então, a gente vai precisar criar somente a controller do usuário, porque a migration e a model já está criada. Então vamos lá. Então Adonis make controller user -- resource. Então eu vou explicar. A gente poderia usar aqui, ó, nesse comando, Adonis make model -m -c user. Então o que esse comando faria? Ele iria criar a model já para nós, iria criar a migration, iria criar o controller de usuário. Então ele já cria os três arquivos de uma vez só. Mas como eu já expliquei que a gente já tem a migration e a model, a gente vai criar somente a controller, certo? Então, user. E eu uso essa flag aqui, resource, porque eu gosto que ele cria já com alguns comentários que eu acho legal, eu acho que fica documentado, eu acho que fica bacana. Então, vamos rodar esse comando. Ele diz se eu quero criar para HTTP ou WebSocket, no nosso caso aqui, por enquanto vai ser HTTP. Depois a gente vai criar algumas para WebSocket, né, quando for a parte de real time. Beleza. Então já criamos aqui ele já criou para nós a nossa controller. Show de bola. Então ele cria aqui para nós algumas documentações, né, alguns comentários aqui. Então, como a gente vai usar somente o método store por enquanto, porque assim, eu vou explicar bem detalhado. Uma controller, por padrão, ela deve ter no máximo 5 métodos, que seria o método store para gravação, o show, que mostra um registro só, o update, o destroy, o update para atualizar, o destroy para excluir, e o index para listar todos os registros, né? Um ou mais registros ali. Então, ele cria esse create aqui porque é se eu estivesse trabalhando com views, né? Então, com formulários e tal, mas aqui nós não vamos utilizar. Então, deixa eu já apagar aqui. Apagar o edit também. Beleza, update destroy. Então, ele criou aqui, ó, para nós, os 5 métodos que uma controller deve ter. Se você estiver tendo necessidade de ter mais de 5 métodos, significa então que você tem que criar outra entidade. Então, às vezes você quer lá gravar endereço de usuário, daí às vezes o cara é iniciante, ele quer lá gravar aqui store address, por exemplo, né? Criar um método a mais aqui, então tá errado. O padrão, né? O padrão que a galera utiliza aí é criar 5 métodos aqui na controller. E caso eu queira gravar, sei lá, endereço de usuário, eu criaria uma outra controller que se chamaria user address, por exemplo, e o método store dessa controller gravaria o endereço do usuário, entendeu? Então ficaria separadinho ali. Então no nosso caso aqui, a gente vai criar uma sala no banco de dados e a gente vai listar também passando o ID do usuário que pertence àquela sala, né? Então o show
O update e o destroy, por enquanto não vamos ter. Se a gente achar uma necessidade de ter, a gente vai lá e cria depois aqui na mão. Beleza. Então, a gente tem que primeiramente importar aqui a nossa model de usuário, né? Que é aonde a gente quer criar o cadastro do usuário. A gente está se referindo ao usuário, né? Então, a gente tem que importar a model de usuário. Então, const user recebe use app/models/user. Então, beleza, já importamos aqui a nossa model de usuário. Então, tem um detalhezinho aqui que eu acho massa de usar também, porque assim, no Adonis até a versão 4 não existe TypeScript, né? Então, não existe ali, se eu der um user ponto, ele não vai trazer nada para mim. User ponto, ele não vai trazer os métodos que tem create, find, all, a model do Adonis tem vários métodos. Então, eu consigo usar essas tipagens fazendo essa importação aqui de model. Então, fica um pouco verboso, mas eu acho que fica legal para trabalhar. E também em cima da model, eu consigo usar essa chamada aqui, esse type model aqui, ó. Show de bola. E agora, a partir disso, a partir do momento que eu chamar aqui user ponto, ele já vai ter lá, ó, se eu digitar create, ele já tem ali o create, o que recebe, os parâmetros, o retorno, né? E fica muito show de bola. E você consegue ver todos os métodos que tem, ó, create many, que ele recebe um array. Então, por isso que eu utilizo esse esquema aí de tipagens da model, né? Então, beleza. Vamos criar antes o usuário nosso, então. Então, show de bola. O que a gente vai precisar para criar o usuário? Se a gente for lá na nossa migration de usuário, a gente tem aqui, ó, um username, e-mail e password. Então, é isso que a gente vai receber. Então, para receber essas informações, eu sempre gosto de fazer dessa maneira. Então, a variável data, ela vai receber somente request.only, somente os campos que eu quiser. Então, ela vai receber username, e-mail e password, certo? Beleza. Então, o que acontece aqui? A gente pega esses valores, a gente chama aqui a model de usuário, chamando o método dela create, passando essa variável data. Então, o que vai acontecer? Esse data aqui, ele é um objeto que tem esses atributos. Então, data tem username, tem e-mail e tem password. E o método create, ele espera receber um objeto que tem os mesmos campos da tabela do banco de dados, que seriam esses campos aqui. Então, quando eu chamar esse método create, passando o data, ele vai criar, teoricamente, o nosso usuário no banco de dados com os valores que eu recebi do front-end, né? Que é o username, e-mail e password. E no final aqui da minha controller, eu dou um return user, que é o que eu quero retornar para o meu front-end, né? Só que o que acontece? A gente tem que fazer a validação desses campos para ver se esses campos existem ou não existem, né? Então, username é obrigatório, teoricamente. E-mail e password também é obrigatório. Então, tem duas maneiras de fazer. Tem aqui pela controller, if, data.username e tal, for igual a null ou não existir, né? For uma negação aqui, ó, aqui no início, a gente dá um return, né? Ó, username. A gente dá um return response.status 400, né? .send error. A gente cria aqui uma estrutura de objeto aqui. O campo username é obrigatório. Beleza, só que dessa forma aqui, por exemplo, se você for ter lá pra frente mais campos, 10, 15 campos, eu acho que fica muito verboso aqui aqui na controller. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar validators. Então, com Adonis, você tem um esquema aqui de validators. Até vou ver se eu consigo abrir a documentação aqui para vocês. Pegar aqui, ó. Adonis JS Validators.
Então, esse cara é muito show de bola, porque você consegue criar um arquivo que ele fica antes da controller para validar os campos. Então, você tem que configurar ele aqui, até já vamos configurar já, ó. Chat, vamos rodar aqui. Esperar ele instalar. Beleza. Daí ele diz que eu tenho que ir lá no meu startapp.js, certo? Então vamos lá. Startapp.js, lá nos providers. Eu tenho que copiar, deixa eu abrir aqui, ó, aqui no outro monitor. Eu tenho que copiar esse validator provider. Então vamos jogar aqui, beleza? Show de bola. Então agora eu já consigo já usar o validator aqui. Só que tem um problema também no validator que eu já vou explicar para vocês. Então teoricamente como que se usa ele, né? Então Adonis make validator. Aí eu crio aqui, por exemplo, user barra store. Eu gosto de criar nesse modelo aqui. Então, para nós, ele já vai criar lá na pastinha app validators user store. Então, eu sei que o método store vai passar por esse validator aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu só pegar aqui a minha colinha para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho que ter esse método aqui no final, porque assim, o Adonis não explica na documentação, mas comigo nunca funcionou se eu não colocar isso aqui. Esse bloco de código aqui, né? Então, eu já tentei de diversas formas, até quem souber aí e quiser colocar nos comentários como resolver sem colocar esse async fails aqui, é uma boa pra mim aí. Então, basicamente, ele espera aqui que você crie as regras, né? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou ter o campo username, ele vai ser do tipo, ele vai ser obrigatório e ele é do tipo string, certo? Eu vou ter o campo também e-mail, que ele é obrigatório, ele é do tipo e-mail e ele é uma string. Eu vou ter o campo também password, que ele vai ser obrigatório, ele vai ser string. E se eu não me engano, tem um esquema que a gente coloca aqui de min e max também, que a gente consegue colocar quantos dígitos mínimos pode ter a senha. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, min 2.6. Então eu sei que para este campo aqui é 6 caracteres obrigatório para esse campo. Se eu colocar 5, ele não vai deixar passar. Entendeu? O campo e-mail, ali ele já valida que tem que ser um e-mail válido. Então ele já cria para nós ali aquela validação, se não tiver o arroba, se não tiver o ponto depois do arroba, ele já cria essa validação. Só chamando isso daqui, ó, é muito fácil. Então, aqui na documentação ele te dá também várias outras opções. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui. Validator, beleza. Aqui tem em algum lugar aqui. Deixa eu ver se consigo achar para vocês. Acho que eu não vou conseguir achar agora. Aqui, indicativo. Com isso daqui, ele te dá todas as opções possíveis ali para o validator. Então você consegue colocar aqui, ó, que é uma data, tem que ser uma data. Você consegue dizer que tem que ser depois de alguma coisa ou antes de alguma coisa, né? Você pode ir criando várias regras ali no validator. Então já tira uma carga da nossa controller, né? Ó, não pode ser igual a alguma coisa, root, por exemplo, aqui. Então, com esse indicativo aqui que está lá nas documentações do nosso validator, você já consegue criar outras regras. Eu tenho aqui fácil porque eu já fiz várias vezes e eu tenho umas de cabeça já. Mas se você precisar criar e tiver aqui no indicativo, você pode usar. Show de bola. Então, massa, cara. Já criamos aqui as nossas regras. Então, agora nós precisamos... Se você quiser, você pode criar também mensagens
mensagens, como que eu posso te falar, dinâmicas assim. Porque se você não colocar esse messages aqui, o Adonis vai retornar para você um erro genérico lá. Então você pode fazer o seguinte, você cria esse get messages e você diz lá que é o seguinte, ó, no username, deixa eu criar aqui, username, na regra required, vai retornar o seguinte aqui pro front-end, ó, o campo username é obrigatório, certo? Então lá no campo username, na regra string, então você pode retornar o campo username deve ser do tipo string. Beleza? Então vamos criar aqui para todos os outros, né? Então, e-mail. Show de bola. E o e-mail tem mais um aqui que é o próprio e-mail. Então, formato de e-mail inválido. Show. E-mail required e e-mail string. E o password, ele tem também aqui o min6, né? Então, a gente só precisa colocar aqui o atributo min, que ele já entende. Então, username, eu vou trocar para password. Aí você pode colocar a mensagem que você quiser. Você cria mensagens aqui, não deixa o default do Adonis, né? Você pode pôr a mensagem que você quiser. Beleza. O campo e-mail é obrigatório, formato e-mail inválido, o campo e-mail deve ser do tipo string, password é obrigatório, password deve ser do... aqui eu vou mudar para o campo password deve ter, no mínimo, 6 caracteres. Show de bola. Então já criamos o nosso aqui validator, né? Até eu vou mudar isso aqui porque ele cria com o nome errado. Então eu vou deixar user store, beleza. Então lá nas nossas rotas agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa dizer que a rota .post na rota users vai chamar a controller user controller, que foi a controller que a gente acabou de criar. Qual que é o método que vai chamar lá dentro? O método store. Beleza. E ele vai usar um validator também. Validator. A gente tem que apontar lá para a pasta dos validators, apontando para o caminho, para o diretório certinho. Então vai ser o seguinte, o validator aqui vai ser user/store. Simplesmente assim ele já deve entender que ele tem que passar, antes de chamar essa controller, ele tem que chamar esse validator aqui, que vai fazer a validação dos campos, entendeu? Então acredito eu que seja isso. Vamos testar aqui então. Eu utilizo aqui para testes do meu front-end. Quando eu não tenho front-end ainda, eu uso esse software aqui que é o Insomnia. Tem também o Postman, mas eu gosto muito do Insomnia, porque eu gostei, acho que do layout dele, eu já me acostumei com ele. Então assim, aqui a gente pode criar aqui variáveis ambiente. Então se você tiver um dia no ambiente de produção ou ambiente de desenvolvimento, você consegue trocar facilmente. Então vamos criar aqui, ó, uma base URL. Então a gente pode criar aqui http://localhost 2.3333, que é a nossa URL da nossa API, certo? Beleza. E por enquanto é isso. Depois vai ter tokens, mas a gente coloca aqui depois. E a gente pode ter também ambientes diferentes. Então tem variável ambiente e tem ambientes diferentes. Então aqui eu vou criar um ambiente de development e vou criar um ambiente aqui de production. Beleza. No desenvolvimento, eu vou dizer que ele tem essa base URL. Mas quando... Aqui eu nem vou usar, na verdade. Mas se você for usar um dia, você já tem essa funcionalidade aqui que fica muito show de bola para usar, cara. Então, aqui no production, eu vou deixar mesmo, mas poderia ser daí o link da sua produção.
Amazon, sistema.com/URL, algo assim, sabe? Show de bola. Então, vamos criar aqui a nossa rota para... Vou selecionar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, vou criar aqui uma pastinha user. O método é o store. O método vai ser um post, porque eu quero gravar algo no banco de dados. Aqui eu dou um command espaço, Ctrl espaço. Command espaço, não deu. Ctrl espaço. Base URL /users. Show de bola. Então, se eu der um send aqui agora, ele já deu um erro. Por quê? Chegou no nosso validator. Então, o nosso validator viu que tem um campo que precisa ser enviado. Então, eu vou criar aqui, ó, username. Vou colocar aqui Ebner Silva, por exemplo. É só o usuário, né? Não é o nome mesmo, é o username, né? Vou colocar aqui o e-mail. Vamos dizer que ebner.support@hotmail.com, algo assim. Senha, password. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar a senha aqui com 4 caracteres. Ó, o campo password deve ter no mínimo 6 caracteres. Então, 4, 5, 6. Send gravou o usuário no nosso banco de dados. Então, se eu abrir aqui o meu banco de dados, na tabela users, nós já vamos ter aqui o meu usuário criado. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem que perceber que o Adonis ele cria um hash para a nossa senha. Então, o Adonis também tem módulo de hash, né? Que ele tem tanto módulo de encrypt quanto módulo de hash. Então, aqui, se a gente for ver aqui, ó, hash, eu acho, encryption and hashing. Então, a diferença dos dois o encryption, ele utiliza a base, você consegue criar uma encriptação, porém você consegue decriptar o valor. E o hash não, o hash você cria e não tem como descriptografar. Entendeu? Então, o hash é um valor lá que ele não tem como descriptografar. Então, ele cria para nós esse hash aqui e show de bola. Então, é uma segurança para o usuário e para nós, né? Então, nem a gente tem acesso à senha do usuário. E vale lembrar também que ele cria essa senha aqui com base na variável ambiente, nessa app key aqui, ó. Você pode gerar ela, tem comandos, eu não lembro agora qual comando que gera uma nova, mas o Adonis, quando você cria o projeto, ele cria essa app key aqui, e com base nisso aqui que ele gera tokens JWT, ele gera hash, ele gera encriptação de valores, tudo ele gera com base nessa app key aqui, beleza? Show de bola! Então, a gente criou já o nosso usuário, já criou o nosso cadastro de usuários. Eu acredito que o index a gente nem vai usar, eu estava me confundindo com o chat. Show de bola! Então, teoricamente, a nossa controller de usuário já está pronta. Já está pronto. Deixa eu até tirar esse response aqui, porque eu não estou usando. Show de bola! Então agora, como próximo passo, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que criar a nossa autenticação, né? Então, a autenticação, vamos pensar, a gente tem que criar um model para ela? No meu ver, não. Por quê? Porque sessão, teoricamente, ele vai lá na tabela de usuários e valida se o e-mail e a senha batem com algum usuário da tabela de usuários. Teoricamente é isso, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Só criar uma controller. Então, Adonis make controller session. O nome da controller, eu sempre coloco o nome da entidade. Porque se algum dia eu for criar, por exemplo, uma tabela, ele iria criar aqui uma tabela com o nome sessions. Dessa forma. User address. Ele criaria dessa forma aqui no banco de dados. User addresses. Então ele já coloca o plural automaticamente aqui. Então eu sempre tento colocar uma entidade no singular para já ficar certinho o nome da tabela no banco de dados. Então session --resource, que eu gosto das documentações, e vamos nessa.
é HTTP, criou para nós aqui a controller. Então a session, teoricamente, também é a mesma coisa. Eu preciso somente do método store, né? Que é o método para criar uma sessão, né? Então vamos lá. Tirar todos os outros métodos aqui. Show de bola. Vamos importar a... Eu acredito que para sessão eu nem vou precisar da model de usuário. Deixa eu só conferir aqui. Eu não preciso. Eu só preciso aqui no cabeçalho importar aqui o out, porque o Adonis também tem esse módulo de autenticação já no cabeçalho ali no cabeçalho não, né? Ele já recebe esse out como parâmetro ali da nossa controller, e com out ele tem alguns métodos que eu já consigo inclusive fazer a autenticação. Primeiramente, a gente vai receber os valores do front-end. Então, request.only e-mail e password. Show de bola. Eu já vou criar o validator ali também para que valide se esses campos estão vindo, né? Show de bola. Então agora a gente precisa criar o nosso token de autenticação, que na aula 1 a gente criou um método de autenticação em cima do JWT. Então a gente precisa gerar o nosso token para mandar para o front-end armazenar em algum lugar, e nas próximas requisições ele envia esse token no cabeçalho para rotas privadas, certo? Então vamos lá. A gente vai dar um await out.with refresh token. Então o que acontece aqui com esse with refresh token? Ele vai gerar um token para mim, mas ele vai gerar também um refresh token, que é com esse refresh token que quando expirar o meu token que eu tô gerando aqui agora, o usuário vai conseguir gerar um novo token com esse refresh token, sem precisar se logar de novo. Às vezes em sistemas web a gente cria autenticação e deixa expirar, então o cara tem que ir lá daqui 5 horas, 2 horas, 1 hora que seja, ele tem que ir lá e se logar de novo. Mas no mobile fazer isso é ruim, cara, na minha opinião, né? Então o usuário está com o aplicativo lá, ele fechou o aplicativo, daqui 3 horas ele vai se logar, ele vai abrir o aplicativo de volta, tem que se logar de novo, imagina. Então a gente tem que criar essa estratégia de refresh token. Então ele abriu o aplicativo, tá com o token expirado, renova a sessão e tá com o pau, beleza? Então aqui a gente vai tentar fazer o login, então data.email e data.password. E show de bola, se tudo der certo ele vai ter um token, né? E eu retorno na verdade, aqui não é só um token que ele retorna, né, cara? Aqui ele vai retornar valores, né? Ele vai retornar tanto o token quanto o refresh token. Então eu vou colocar aqui session data, eu vou retornar a session data para o nosso front-end. Maravilha. Então vamos só criar o validator aqui para essa sessão. Session/store. Show, criou o nosso validator. Lá no validator session, deixa eu copiar já esse outro aqui. Copiar tudo isso aqui já, porque daí já fica padrão. Show de bola. Então ele recebe um e-mail. Esse username eu tiro daqui. Ele recebe uma senha e nosso validator está criado. Show. Lá nas nossas rotas, então, eu tenho que criar lá uma nova rota, que ele vai ser /sessions, vai chamar o método sessionController.store e vai usar o validator session/store, que é esse validator aqui, ó, session/store. Vamos testar então? Teoricamente já é para estar fazendo login aqui na nossa aplicação. Então vamos lá, criar uma nova pasta, session.
Aqui vamos ter o método store, que é para criar uma nova sessão. Então aqui, Ctrl espaço base URL, que é a que eu tinha configurado aqui nas minhas variáveis ambiente. A rota vai ser sessions. Eu sempre crio no plural, gosto de criar no plural, mas você cria da forma que você achar melhor. Se eu mandar um send aqui agora, ele já vai dizer, já vai chegar no nosso querido validator, já vai dizer que o campo e-mail é obrigatório, então vamos lá. Opa, que é JSON. Vamos chamar então o e-mail. Tô me batendo com esse teclado do Meg aqui, cara. Então, ebner.support@hotmail.com. Show. E a password vai ser... Vou colocar aqui uma password errada aqui. Vamos ver. Invalid user password. Isso aqui já foi do próprio Alt, entende? Então vamos testar aqui qualquer senha. Opa, eu errei aqui. Ah tá, faltou aqui o fechar aqui. Beleza. Invalid user password. Agora se eu pôr a senha certa, já me retornou aqui o nosso token, o tipo do token, que é o bidder token, né? E retorna o nosso refresh token. Então, lá nas configurações da nossa autenticação, aqui em config out, a gente tem aqui, ó, qual que é o autenticador que a gente usa, que lá na configuração da sessão, a gente setou para ser que o autenticador é o JWT. Então aqui na chave do JWT, ele tem aqui quais são os campos que ele vai usar para fazer a comparação, né? E qual que é a chave que ele usa para gerar o JWT. Tem até um esquema aqui que a gente coloca. Deixa eu só pegar aqui no meu exemplo. Em autenticação, a gente consegue colocar também o expiration. Em milissegundos, acho que é isso, cara. Então eu só sei que 7200, creio eu que vai dar, acho que umas 2 horas de expiração. Expirezinho, 7200, acho que é 2 horas, beleza. Então o token meu vai expirar em 2 horas, entende? Show de bola. Então já temos aqui a parte de autenticação funcionando perfeitamente. E vamos agora para o próximo passo. A gente vai criar agora, a gente já pode começar a criar aqui a nossa estrutura de chat, né? Então, vamos lá. Adonis, com o chat, vale lembrar, como ele não tem model e como não tem controller e nem migration, agora a gente vai ter que criar tudo. Então, make model "-m", que é "-m" de migration, "-c", "-c" de controller, né? Então, Adonis, cria uma model com migration, com controller, que vai se chamar chat room. Que no caso são salas de chat, né? Show de bola. Criou aqui. E vamos criar também, eu vou criar como chat message, cara, porque para ficar mais um pouco fácil de entender. Então, chat message será as mensagens daquela sala, certo? Show de bola. Então, vamos criar aqui. Criamos. Então, vamos criar lá. Vamos começar lá pela nossa migration, né? Então, a migration, a gente tem que criar aqui os campos. Os campos, ele vai ter lá ele vai ter, na minha opinião, um campo que se chama request user ID, que vai se relacionar com a tabela de users, de usuários. Ele vai ter também um target user ID, que vai se relacionar com a tabela de users. Ele vai ter, eu acho que é só isso na nossa tabela de chat rooms, né, que são salas de chat. Então vai ter quem criou a sala e quem que é o destinatário da sala, certo? Então table. Lembrando que a gente vai ter que criar o relacionamento, né? Então aqui é um campo inteiro que vai se chamar request user ID. Ele vai ser unsigned, que não pode, se eu não me engano, unsigned acho que não pode ser menor que 0 ou 1, algo assim.
ele vai se referenciar a qual campo da tabela de usuários. Então, references ao campo ID da tabela de users. Quando ele alterar, ele vai ter que executar um método cascata, né? Por exemplo, se algum dia por algum motivo alterasse o ID do usuário, ele alteraria também na tabela aqui de chat rooms. Isso, na minha opinião, acho que nunca acontece, mas eu sempre crio assim. E on delete, na exclusão do nosso usuário, ele vai fazer o seguinte aqui nessa tabela. Ele vai set null. Então, são coisas que, no meu ver, acho que a gente tem que bloquear antes, né? Mas pode acontecer. Então, eu já crio dessa forma aqui para ficar certinho. Então, vamos identar aqui. Tem que instalar aqui o Breeder, o ESLint aqui, para arrumar esse negócio, cara. Mas na próxima aula a gente faz isso aí. Então, beleza. Show de bola. E a gente vai criar também um novo campo que se chama Target User ID. Target User ID. Que também vai se relacionar na tabela de usuários no campo ID. Show de bola. Terminamos a nossa migration de chat rooms. Então vamos rodar aqui para ver se vai dar tudo certo. Rodou. Bonitinho. Ah, deixa eu dar um rollback aqui, cara. Porque ele rodou também a chat message e não tem nenhum campo na chat message. Então vou dar um rollback. Voltou de volta. Então Adonis Migration Run, ele executa o método up. E o Adonis Migration Rollback, ele executa o método down. Show. Então vamos lá no nosso chat message. Aqui a gente vai criar na seguinte estrutura. Então ele vai ter uma... Deixa eu copiar ali até, para ficar fácil de a gente só manipular. Ele vai ter uma room ID. Então toda a mensagem, ela tem que ter uma sala, certo? Uma sala de chat. Então aqui ele vai se referenciar ao ID da chat rooms. Por que chat rooms? Porque eu sei que aqui ele vai criar a tabela com o nome chat rooms. Então ele vai selecionar essa tabela no campo ID dela, que vai criar com esse esquema aqui, ó, table.increments. Ele vai criar já um campo auto-incremento da tabela do banco de dados. Show de bola? Então ele vai ter o campo room ID, que vai se referenciar ao campo ID da tabela chat rooms. A gente vai ter que ter também um request user ID e um target user ID, mesma coisa. Copiado aqui, inclusive. Beleza. Show. A gente vai ter que ter também um campo table.string mesmo, vai, que é até 255 caracteres, que se chama, eu vou colocar aqui text, que é o texto da mensagem, né? Show. E um table.boolean, que é se o usuário já viu ou não aquela mensagem, né? Show de bola. Então já temos aqui a nossa estrutura das conversas do chat também. Então vou dar um Adonis Migration Run. Show. Vamos lá ver na nossa base de dados se criou certo. Então se eu der um refresh aqui, o cliente de banco de dados que eu uso é o SQL Pro. No Windows eu gostava de usar o HighGSQL, mas paciência, né? No Mac não tem. Show de bola. Então o chat rooms já vai ter os campos ali com relacionamentos criados. E no chat messages também, 3 relacionamentos criados que são os que a gente criou. E na estrutura ele tem lá o campo text e o viewed também. Ele já cria aqui para nós. O Adonis ele cria como TeenInt. Então o campo booleano fica 1 ou 0. Então 1 seria true, 0 seria false. Maravilha.
Então criamos as nossas tabelas. Próximo passo agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode criar já o método store da nossa chat room. Eu acho que antes da gente criar o método store aqui, a gente pode criar os relacionamentos, porque como a gente criou aqui agora campos relacionados, eu sempre gosto de deixar relacionado já também na model. Por quê? Na minha model, quando eu for lá fazer um query no banco de dados, buscar alguma informação do banco de dados, dessa forma, se eu criar os relacionamentos agora, já fica muito mais fácil, porque se eu quiser lá, por exemplo, nesse caso aqui, ó, chat room, me traga todos os chats também com os usuários dessa sala de conversa. Então ele vai trazer para mim a sala e vai trazer também os dados do usuário. E se eu não criar esse relacionamento aqui, não tem como fazer isso, entende? Então por isso que é bom a gente criar esses relacionamentos aqui. Então vamos criar desta maneira. Então o request user, a gente sabe que na chat room nós temos um request user. Então aqui você coloca o nome que você quiser. Se você quiser colocar aqui abobrinha, ele lá na hora de trazer os dados do usuário, você vai ter que chamar abobrinha. Então, como eu sei que é o usuário, o request user, eu crio aqui request user dessa maneira. E dentro dela eu vou dizer assim, ó, this.belongs to que pertence a uma tabela, né? Então qual tabela, qual model que ele pertence, né? Então aqui seria app/models/user, né? Show de bola. Aqui, se você criar no modo padrão, que é user underline ID, você nem precisa pôr esses outros campos que eu vou colocar agora. Mas como o nome dos nossos campos são diferentes, então eu vou ter que especificar quais campos estão se relacionando. Então, na minha tabela, qual é o campo que está se relacionando? É o campo request user ID. E qual que é o campo lá da tabela de usuário que eu quero me relacionar? O campo ID. Beleza? Só que a gente nessa tabela tem também o target user ID, né? É a mesma coisa praticamente. Só muda aqui o nome, ó, target user. E muda aqui também o campo, que é o target user ID. Dessa maneira, se eu for lá buscar, por exemplo, eu quero todas as salas de chat somente com os usuários, com os target user, né? Que são quem é o destinatário da conversa. Eu vou conseguir trazer de forma muito fácil com Adonis, com essa forma de relacionamento aqui. Então a gente tem isso na chat room e nós temos também na nossa querida chat message. Então aqui na chat message vai ser a mesma coisa, só que na chat message a gente tem a room também, né? Ó, se a gente for olhar o banco de dados aqui, na chat messages nós temos a room ID. Então lá a gente pode criar aqui também um relacionamento, ó, que essa conversa pertence a uma room. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, room mesmo, né? A model dela vai se chamar chat room. O campo vai se chamar room ID, que é o campo dessa tabela que se relaciona com a outra tabela. Então o campo room ID se relaciona com o ID da tabela chat rooms. Maravilha, criamos já os nossos relacionamentos. Então agora a gente pode começar criando o método store aqui da nossa chat room, né? Então lá na chat room controller ele vai ter, na minha opinião, o método index e vai ter o método store. Agora sim vai ter o index. Então vamos apagar aqui o restante. Opa, travou. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? O index, teoricamente, tem que listar vários registros, né? Lista de todos os chat rooms. No meu caso aqui, eu vou receber um parâmetro que ele vai listar as chat rooms do usuário, of user do usuário. Então, tanto se o usuário é request user ou target user, vai listar
porque ele pertence àquela sala. Então é a mesma coisa quando você vai abrir o aplicativo e aparece todas as salas de conversa sua. Porque ou você é o destinatário daquela sala, ou você foi quem criou aquela sala. Então eu vou receber aqui, ó. Eu vou receber o user ID. Na verdade, eu nem preciso receber por parâmetros, sabe por quê? Porque essa sala vai ser privada. Então eu vou ter aqui um cara que se chama out. E esse cara, ele já vai vir automaticamente pelo out, porque assim, ó, eu vou explicar para vocês. Lá nas nossas rotas, eu vou criar aqui já antes pelas rotas. Nas nossas rotas, a gente consegue criar rotas privadas, que é a que eu expliquei. Então, dessa maneira aqui, ó, essas rotas hoje estão públicas. Então, eu posso consumir elas sem passar token nenhum, sem autenticação, sem nada, que vai dar certo. Agora, para criar rotas privadas, eu tenho que fazer o seguinte. Eu posso criar aqui um group, né, que é todas aquelas rotas vão ser privadas, por exemplo. Então aqui ela recebe uma arrow function e lá no final dela eu posso passar, na verdade não é aqui, eu posso passar qual que é o middleware que essas rotas, antes de chegar nelas, vai ter que passar. Então o middleware, no meu ver, é um cara que fica antes das rotas, validando. Cara, ó, eu sou o middleware de autorização. Então, o cara mandou para mim essa requisição. Só que ele mandou sem autenticação. Então, eu não vou deixar chegar nas rotas. Agora, se o cara mandou para mim com autenticação, tá tudo certinho, aí eu vou deixar chegar nas rotas. Para mim, o middleware é isso, né? Ele é como se fosse um guardião ali antes das rotas. Então, middleware. No Adonis, você pode passar um array de middlewares. Então, por exemplo, se você quisesse ter aqui eu tenho um array de autenticação, mas eu poderia ter um array, desculpa, não é um array, é um middleware, né? Aqui eu tenho um middleware de out, que é o middleware padrão do Adonis, de autenticação. Mas eu poderia aqui ter um middleware meu também. Lá na documentação do Adonis, a gente consegue criar middlewares também, ó. Tá? Criando o middleware. Eu posso criar um middleware que, por exemplo, se o usuário não for webinar, vou bloquear. Algo assim. E eu poderia passar aqui nas rotas também, ó. Middleware personalizado. Então, vale só lembrar que a gente consegue criar os nossos middlewares também. Nesse caso, eu só quero validar se o cara está logado mesmo ou não. Então, dessa forma aqui que eu vou fazer isso. Então, beleza. Vamos criar lá a nossa route.get, primeiramente, que é para listar todos os chats. /chat rooms, né? Ele vai chamar controller chat room controller.index. Eu vou ter também um post para chat rooms que vai chamar chat room controller.store. E ele vai passar pelo validator chatroom/store, que eu vou criar depois. Beleza pura. Aqui eu não preciso criar validator porque é o seguinte, se ele chegar nessa rota, significa que ele já está autenticado. E eu já tenho o ID do usuário que eu quero listar as salas, entendeu? Então aqui não, nesse caso aqui não faz sentido eu criar o validator. Show de bola. Então vamos lá para o nosso chat room controller. Aqui, agora no cabeçalho aqui, eu tenho um out, que é o método do Adonis mesmo, né? Então, se a rota está privada, eu vou conseguir pegar o usuário que está mandando a requisição. Então, user ID, eu sempre envolvo em volta do number, porque eu já tive problemas algumas vezes em comparar valores aqui vindo do cabeçalho ou vindo do out, e ele não dizia que era o mesmo valor, então eu sempre transformo isso aqui em number. Então, para pegar o ID do usuário, eu faço dessa maneira, out.user.id. Então, aqui eu já tenho o ID do usuário logado. Para pegar as salas, o que acontece? Eu tenho que fazer eu tenho que chamar as minhas
as minhas salas de conversa, se o usuário, o request user ID é o meu ID, ou se o target user ID é o meu ID. Então vamos nessa. Então agora nós vamos criar aqui uma query no Adonis. Então const chat rooms, ele vai receber await. Aqui eu tenho que importar a model, porque como eu vou trabalhar com banco de dados aqui, eu preciso da model. Então const chat room recebe use app/models/chat room. Show. Deixa eu só copiar lá aquele esqueminha de models que eu gosto de fazer lá, porque eu gosto, eu acho legal. Então vamos aqui, colocamos aqui o model também. Na versão nova do Adonis, que é a versão 5, que eu ainda não estou usando porque eu acho que não está pronto ainda e realmente não está pronto, vai ter já o TypeScript nativo. Eu quero ver como é que vai funcionar isso aí. Então, chat room ponto query, ó, ele já traz ali para mim, where. Então eu quero todas as minhas salas de conversa aonde o request user ID seja igual ao meu user ID, or where, ou o meu target user ID seja igual ao meu user ID. E no final de tudo eu tenho que trazer um ponto fetch aqui, para que ele traga para mim as nossas salas de conversa. Se eu não colocar esse fetch aqui, ele não vai chamar, ele vai dar um erro com o Adonis, porque por padrão tem que chamar esse fetch aqui. É o formato que o Adonis sanitiza as mensagens de retorno, né? Ele formata as mensagens de retorno por um padrão universal lá. Então a gente precisa desse fetch aqui. Show de bola. E aqui eu dou um return no chat rooms. Show de bola. Então, teoricamente, se eu for testar essa rota aqui, deixa eu tirar aqui. Vamos testar, né, cara? Vamos só testando para encontrar os erros. Então, vamos lá. Chat room. Name. Opa. Lá tá complicado. Index. Então aqui, contra espaço, base URL, barra chat rooms. É um get, beleza? O que vai dar agora? Olha só. Invalid JWT token. Ele diz que eu preciso enviar no cabeçalho um JWT, que é o token de autorização, né? Então, vamos tentar enviar esse token aqui que eu tinha recebido aqui na rota de sessão mesmo, ó. Se ele não expirou ainda, ele vai funcionar normalmente. Deixa eu gerar um novo, que daí a gente vai testar com ele expirando. Então ele pegou aqui. Copiar aqui. Deixa eu ir lá nas minhas variáveis ambiente, porque como a gente vai usar isso aqui bastante, então eu vou criar aqui, ó, um token. Show? Temos o token. E para a gente enviar no cabeçalho da requisição o nosso token, a gente tem que vir aqui, ó, em Out. O Insomnia já tem até tudo isso aqui, ó, para a gente enviar no cabeçalho de forma bem simples e fácil, né? Então ele tem aqui, ó, o Bidder Token. Então eu posso selecionar aqui o Bidder. Aqui eu posso chamar também o Ctrl espaço e ele pega aqui o meu token. Então se algum dia eu tivesse lá 300 rotas aqui e tivesse que mudar o token, eu só iria lá nas variáveis ambiente, mudava e pronto, as rotas já estavam funcionando. Então agora, olha só que beleza, ele retornou para mim um array vazio, porque ainda não tem nenhuma sala de chat criada, né? Então vamos lá agora criar o método store, que é o método para criar uma sala, né? Então o que a gente precisa hoje para a gente criar uma sala? Primeiramente, do usuário que está criando a sala, né? Que eu posso pegar aqui da minha out.
E segundo, eu preciso do usuário destinatário. Então eu vou pegar aqui, ó, o data request.only, pegando aqui o target user ID. Massa. Aqui eu só dou agora um const chat room await chatroom.create. Eu preciso dos dois valores, né? Então, aqui ele vai receber um objeto que vai se chamar request user ID, vai ser o user ID logado meu. E o target user ID vai ser o data.target user ID. Aqui eu poderia desestruturar já então, ó. Fazer dessa forma aqui, ó. Target user ID. A desestruturação, basicamente, eu ia jogar tudo num objeto, né? Então lá no data.target user ID teria o valor do target user ID. Mas como eu estou desestruturando aqui, então eu já entro nesse objeto e já pego a chave que eu quero. Às vezes ia vir 1000 informações aqui, mas eu só quero uma. Então eu só vou lá, desestruturo e pego o valor que eu quero aqui, ó. Target User ID. Beleza, já fica certo. Aqui eu não preciso passar, porque no JavaScript, quando o valor do campo é o mesmo valor que a chave, né? A chave é o mesmo valor do campo, eu posso passar dessa maneira. Ou eu poderia fazer dessa maneira aqui também, ó. Sem problemas. Eu vou deixar dessa maneira. Show. Então, request user ID, target user ID é o target user ID que eu peguei daqui. Show. E return, né? Chat room. Maravilha. Eu acho que é isso. Vamos testar. Então aqui eu vou criar um novo método que se chama store. Ele vai ser do tipo post. Vai chamar base URL /chat rooms. Ele vai ter o beater, né, que é a autenticação, senão não vai funcionar. Plugin. Massa. Tem que criar o validator também, né? Sem o validator não dá. Então Adonis make validator chatroom /store. Show, criou o nosso validator. Deixa eu copiar daqui, pode ser? Então aqui ele vai receber o request user ID, o target user ID. Então aqui ele vai ser obrigatório, aqui vai ser não, request user ID ele não vai receber. Não vai receber, você vai receber o target user ID. Então ele é obrigatório do tipo integer. Então aqui não tem. Então aqui vai ser target user ID required. Aqui vai ser integer. O campo target user ID deve ser do tipo inteiro. Mas e lá nas minhas rotas eu digo que essa chatroom aqui vai ser validada pelo chatroom que está aqui no arquivo store. Então se eu enviar agora do Insomnia, teoricamente já é para barrar. Show, barrou. Então vamos lá no JSON, vou chamar aqui um JSON. Target user ID vai ser... Nós não temos outro usuário ainda, né? Vamos criar aqui outro usuário. Depois, na próxima aula, a gente vai criar as regras de negócio. Então eu vou colocar aqui Jennifer. Pode ser Jennifer @hotmail.com. Criar aqui o usuário. E o usuário vai ser o 2, então.
para criar lá a nossa sala de conversa. Então, target user ID vai ser 2. Enviei, criou a nossa sala. Request user ID é 1, porque ele pegou do nosso token JWT. Quem está enviando, né? Quem está chamando a rota, qual token que é? Eu peguei aqui, daí, ó. Nesse cara aqui, ele pegou da autenticação, do cabeçalho authorization, né? E o target user ID eu mandei no body mesmo da requisição, que daí é aqui. Beleza. E criamos daí a nossa sala e retornamos a nossa sala. Beleza. Vamos só fazer então rapidinho o nosso método também de chats, né? Chat message. Opa. Aqui, chat message. Aqui também vai ter index e vai ter o store. O index é para listar as conversas da sala e o store é para criar uma nova mensagem. Show de bola. Então a gente vai ter que importar aqui o nosso... Isso aqui. Eu vou criar isso aqui também. Aqui vai ser chat message, se eu não me engano, é chat message. Beleza? Então, o index, o que vai acontecer? Eu tenho que listar as conversas de uma sala, né? Tem que listar todas as conversas of one, eu acho que é assim, of room, de uma sala, of a, opa, acho que é assim. E aqui eu vou pegar então, eu vou receber pelo meu, pode ser por parâmetro, acho que por parâmetro dá também. Eu já ensino como é que usa o params, né? Então o Adonis, ele tem também os params aqui, ó. Então os parâmetros são as rotas que a gente envia aqui, ó, na URL. Entendeu? Então vamos lá antes criar as rotas para vocês entenderem como que seria esse esquema aqui, ó. Então lá nas rotas, a gente pode criar aqui o index e o chat messages, que são o nome das rotas. Só que aqui no chat messages ele vai receber agora um parâmetro que se chama, por exemplo, room ID. Então eu quero listar todas as conversas dessa sala, né? O chat messages.post aqui só muda isso aqui, ó, chat message controller. Aqui eu posso dar um command D aqui no Mac, no Windows acho que é Ctrl D, porque daí ele já pega a próxima mensagem subsequente que tem o mesmo conteúdo e você já altera tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, chat message, command D, ele já pegou o outro ali, ó, tá vendo? Show. Então, chat message controller, store, index, acho que é isso, cara. Beleza, vamos já criar o validator já também? Adonis, make, validator, chat message barra store. Beleza. Copiar isso aqui do outro validator. Vamos colar aqui. Beleza. Então no nosso chat message a gente precisa receber o quê? A room, qual que é a room que a gente está criando, qual que é o usuário que a gente está, quem que é que está enviando a mensagem e quem está recebendo a mensagem e o texto da mensagem. Beleza, o viewed eu vou deixar como padrão, como false, porque quando você cria a mensagem, teoricamente a outra pessoa ainda não viu, né? Beleza, então show de bola, vamos lá. Então ele vai receber o room ID, vai ser integer, ele vai receber aqui vários, o target user ID, que vai ser integer, ele vai receber
o text, que vai ser do tipo string. Acho que só isso, cara. Room ID, deixa eu ver. O request eu vou pegar já do cabeçalho, do token da autenticação. O target, o text e é isso. Beleza. Então assim, vamos dizer aqui, ó, copiar isso aqui. Então isso aqui vai ser room ID. Ele é obrigatório e deve ser do tipo inteiro. E vamos ter também o text, que este vai ser do tipo string. Ele deve ser do tipo string. Acho que é isso. Finalizamos os validators do método store. É isso. Vamos lá então para o nosso, finalmente para nossa controller. Então assim, como eu expliquei, o método index ele vai receber um parâmetro que se chama room ID. Então para pegar esse parâmetro na nossa chat message, eu pego dessa maneira assim, ó, room ID. Vou colocar o que eu sempre faço, number params.roomID. Dessa maneira eu consigo pegar o valor que está vindo na URL da minha chamada ali, né? Então, vamos lá. Const chat messages, eu vou receber um await chat message.query, ou seja, select asterisco from chat underline messages, né? Ponto where, room ID vai ser igual a minha room ID. Ponto fetch, que é o fetch obrigatório do Adonis. Então, cara, eu acho que é isso aí. Com isso aí eu já vou trazer todas as conversas daquela sala. E return chat messages. Vamos testar. Vou clicar isso aqui. Chat messages. Index. Eu chamo a rota chat messages. Estou passando o token no cabeçalho. Passando qual que é a sala que eu quero. Nesse caso aqui é a sala de número 1, né? Então eu vou lá, index 1. Por enquanto não vai ter nada, porque não tem nenhum chat ainda, né? Então vamos para o método store. O método store, como já passou pelo validator, então eu vou ter aqui request.only target user ID. Eu vou ter a room ID e vou ter também o text da mensagem. É isso, né? Deixa eu confirmar. Room ID, target e text. Beleza. Deixa eu só pôr room ID aqui para ficar na sequência. Show. Nesse caso aqui a gente vai chamar daí const chat message, que é uma só, né, por vez, await chat message ponto create. Então ele vai criar lá o nosso objeto room id data.roomid. Request user id vai ser o seguinte, aqui eu vou ter que pegar o out também aqui do nosso cabeçalho, const user id vai receber number out.user.id. Show. Então o nosso request user id é quem está logado, então user id. O target user id vai ser o nosso data.target user id. O nosso text vai ser o data.text. E como início de tudo, eu vou deixar a viewed como false, porque
Quando se cria uma mensagem, na minha opinião, tem que ficar como não visualizada ainda. E retorno essa chat message. Fechou. Deixa eu tirar essa. Beleza. Esse error lens aqui, que é um plugin do VS Code. Acredito que com isso a gente já consiga testar. Então vamos lá, Store. Se eu der um Store aqui agora, vai dar erro. Não deu erro, não passou pelo validator. Ah, sim, lógico, eu criei uma. Eu tava na rota errada, chat messages. Ó, o campo room ID é obrigatório. Até vou excluir essa nossa chat rooms aqui criada erroneamente, para não dar erro depois, cara. Beleza. Então ele já deu aqui o erro, né? Então vamos lá. Eu preciso passar o target user ID. Eu preciso passar a room ID, que no caso vai ser a 1. O request user ID já vai pelo cabeçalho. Target user ID, text. Olá, tudo bem? E é isso. Se eu enviar agora, criou já a nossa mensagem. Se eu for no index de chat room, de chat messages, aliás, eu já vou ter que, nessa sala aqui, eu tenho uma mensagem, certo? Acho que eu criei errado aqui, cara. Deixa eu só arrumar. Eu criei no lugar errado ali. Então aqui é chat messages. E aqui eu dou um Ctrl Z em tudo. Chat rooms. Beleza. Chat rooms cria a room e chat messages cria a message passando a room. Show de bola! Criamos então o nosso cadastro de usuário, autenticação, chat room, chat message. E na próxima aula a gente finaliza daí a parte de renovação de sessão, porque essa aula já está muito grande, 1h12 já. E a gente já cria também as regras de negócio, porque hoje eu consigo criar a mesma sala com o mesmo usuário, com o mesmo request e o mesmo target. Isso não pode, porque teoricamente é a mesma sala, né? Já existe uma sala criada. Eu posso enviar uma mensagem hoje, se eu não estou validando a room, se ela existe ou não. Então tudo isso a gente vai criar na próxima aula, essas regras de negócio. Já vamos ver tudo junto aqui para deixar o nosso chat perfeito. Fechou, galera? Quem gostou aí, dá um joinha, compartilha, deixa nos comentários o que acha que tem que melhorar, deixa nos comentários sugestões, que a gente vai tentar trazer novos vídeos com todas as sugestões abordadas aí, beleza? Até mais, abraço e fui!